Imagine-se agora, em meio ao frescor da manhã de Domingo de Ramos, retornando para casa com aquela palma abençoada entre os dedos, um tesouro vivo que pulsa com o mistério da paixão que se aproxima. Seu coração, ainda vibrando com as vozes da celebração litúrgica, anseia por algo mais profundo. Não apenas guardar essa relíquia em um canto esquecido, mas convidá-la a transformar o ar da sua casa em um santuário de graça. E se, neste exato momento, você pudesse descobrir um caminho simples e sagrado para que essa palma não seja só um lembrete passageiro, mas uma ponte que traz o Rei da Paz para os cantos mais íntimos da sua família? Uma curiosidade desperta. O que aconteceria se, inspirado pela sabedoria de uma santa que soube abrir as portas da alma para Cristo, você permitisse que esse gesto simples ecoasse na eternidade? Pense por um instante naqueles domingos de ramos que já se foram, como folhas ao vento, sem fincar raízes no solo da sua vida cotidiana. Quantas palmas cruzaram o limiar da sua porta, trazendo o eco de hosana, mas partindo sem deixar marcas de santidade nos espaços onde a família respira, ri, chora e se reconcilia? Não se trata de uma fé frágil, mas de um tesouro escondido. A Igreja, desde sempre, guarda o segredo de que os sacramentais, esses sinais visíveis da graça invisível, são chamados a irrigar não só os altares das catedrais, mas os lares comuns, as cozinhas cheias de aromas, os quartos de confidências e os corredores de reencontros diários. É aqui, na teia da vida real, que o sagrado ganha carne e se multiplica em bênçãos. E quem melhor para nos guiar nessa jornada do que Santa Teresa de Ávila, a doutora da Igreja, que no século XVI iluminou caminhos espirituais com a intensidade de quem tocou o coração de Deus? Nascida em 1515, em Ávila, na Espanha, ela carregava desde a juventude uma chama inquieta, um anseio por Deus entrelaçado com os laços do mundo, frequentando os sacramentos com o espírito dividido, orando, mas ainda retida por apegos terrenos. Essa luta interior, que ela confidenciou em sua autobiografia, durou anos, até que uma visão transformadora a desarmou por completo. Diante de uma imagem de Cristo flagelado, talvez nos dias sombrios da Quaresma, Teresa desabou em êxtase, o peso do amor divino a imobilizando, como se o próprio Senhor a envolvesse em sua agonia redentora. Naquele instante pivotal, ela compreendeu que Jesus não é mera doutrina a ser memorizada, mas uma presença viva a ser acolhida com reverência total, infiltrando-se em cada recôndito da alma e, por graça, em todos os recantos da existência humana. Essa revelação de Teresa ressoa com profundidade no Domingo de Ramos, convidando-nos a ir além de gestos superficiais. Quando Jesus entrou em Jerusalém sobre o jumentinho, ao som de palmas agitadas e clamores de Hosana, cumpria-se a profecia antiga. O rei messiânico chegava, não em carros de guerra ou esplendor terreno, mas na humildade do amor que se doa sem reservas. Aquelas palmas nas mãos da multidão não eram simples folhagem, eram atos de submissão, confissões vivas de que Jesus era o Senhor, o centro ao qual toda a vida se curva. Imagine-se ali, entre eles, palma erguida como bandeira de rendição, não por mera tradição, mas por um desejo ardente de que o rei habite seu lar com paz protetora e a plenitude de seu reino eterno. Transitando dessa cena bíblica para o hoje, recordemos as palavras de Santa Teresa em O Castelo Interior, sua obra mestra, onde retrata a alma como um castelo de diamante, repleto de moradas que conduzem ao centro, o Rei Divino, que é Deus mesmo. Assim como ela nos ensina a abrir essas portas interiores para Cristo, o Domingo de Ramos nos impulsiona a fazer o mesmo em nossa casa, transformando a palma benta em sinal concreto de hospitalidade ao Rei.
Não por superstição ou rotina vazia, mas porque a Igreja nos assegura que esses sacramentais preparam o coração para a graça, santificando as rotinas do dia a dia com o perfume da divindade. E permita-me partilhar uma reflexão breve, inspirada nessa elevação do sagrado. Assim como na Santa Missa, durante a elevação da Eucaristia, aquele momento solene em que o sacerdote ergue o corpo e o sangue de Cristo para que o adoremos em silêncio reverente, a palma em suas mãos pode se tornar um eco dessa adoração. Imagine-a colocada em um altar doméstico simples, convidando sua família a pausar e elevar o olhar para o Senhor, reconhecendo-o como o pão vivo que nutre e o vinho que redime, infundindo cada refeição familiar com a graça eucarística de unidade e perdão. Com essa perspectiva, você está pronto para um ato intencional. Posicione a palma em um lugar de honra, talvez entre imagens sagradas ou sobre a mesa do jantar, e reze com os seus uma oração de acolhida ao Rei. Deixe que ela santifique o ambiente, convidando Cristo a entrar como em Jerusalém, manso, vitorioso e transformador. Que esse domingo de Ramos não seja efêmero, mas o início de raízes profundas, onde o amor de Jesus floresce em paz eterna para você e os seus. Você já parou para imaginar como seria se o Rei dos Reis estivesse batendo à porta da sua alma, esperando uma resposta genuína, e você, distraído pelo corre-corre do dia a dia, mal percebesse sua chegada? Essa é a provocação que Santa Teresa de Ávila nos lança ao refletir sobre o castelo interior, convidando-nos a uma jornada profunda de intimidade com Deus. Pense nisso, enquanto segura a palma benta que acabou de receber na missa do Domingo de Ramos. Ela não é apenas um ramo verde frágil, é um convite urgente para ir além das aparências, para deixar de lado as distrações mundanas e avançar rumo ao coração do castelo, onde o rei anseia por sua companhia. Quantas vezes nos contentamos com as salas periféricas da vida, cheias de preocupações e ruídos, sem ousar penetrar no silêncio sagrado do centro? Ao trazer essa palma para casa sem uma prece intencional, sem um gesto de acolhida amorosa, estamos nos mantendo nessas fronteiras externas, roçando a presença de Cristo sem nos rendermos a ela de verdade. Mas e se dessa vez você decidisse mudar isso? E se permitisse que essa palma iluminasse sua família com uma fé mais viva, mais encarnada? A sabedoria da liturgia nos guia nessa reflexão, unindo a alegria da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém à sombra dolorosa de sua paixão. Não há contradição aqui, mas uma lição eterna sobre o amor que não foge da cruz. Ele entrou na cidade sob aplausos efusivos, ciente da traição que viria, sabendo que as palmas humanas se evaporariam como névoa ao vento. Ainda assim, avançou, porque o amor divino abraça a rejeição para nos alcançar em nossas fraquezas, em nossas dúvidas passageiras. Essa palma que você carrega ecoa exatamente isso. A realeza de um rei que se faz vulnerável, o trono de uma cruz que nos convida à comunhão verdadeira. Ao recebê-la, lembre-se de que a bênção para sua casa não é um amuleto superficial, mas o selo de um Cristo que sofre e ressuscita, unindo-nos a Ele em cada prova da vida cotidiana. Santa Teresa, com sua sabedoria mística e prática, nos recorda que a espiritualidade autêntica não nos isola das dores, mas nos entrelaça ao Redentor sofredor. Ao posicionar essa palma com reverência em seu lar, você declara: Senhor, esta família caminha ao teu lado, não só nas alegrias efêmeras, mas no vale sombrio do Calvário, pois só assim chegamos à luz da ressurreição. Que profundidade há nisso! Imagina um impacto suave, dia após dia, de um sinal assim na rotina familiar, tecendo a fé no tecido da existência, convidando cada membro a uma entrega mais plena.
Agora, permita que eu o guie para o gesto essencial ao chegar em casa. Honre essa palma com um lugar de destaque, onde ela possa brilhar como testemunho vivo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que os sacramentais, como essa palma abençoada, são sinais sagrados que demandam visibilidade para irradiar graça. Escondê-la em um canto esquecido seria como silenciar uma voz profética. Uma cruz relegada ao fundo de uma gaveta não transforma corações sob o mesmo teto. Trate-a com a mesma piedade que dedica aos mistérios eucarísticos, pois a Igreja, em oração solene, a consagrou como ponte de santidade para o lar. Aqui, a voz concreta de Santa Teresa, em caminho de perfeição, ressoa com força. O entorno material nutre o espírito. Ela, tão enraizada na experiência humana, compreendia que somos tocados pelos sentidos. Um espaço arrumado e sacro inclina a alma à recolha, educa o coração sem esforço verbal. Especialmente para as crianças que absorvem lições pelo exemplo, um lar onde a palma repousa visível ensina que a fé pulsa ali, entre as paredes, não só nos bancos da igreja aos domingos. É o Rei habitando o cotidiano, dissipando ansiedades e medos com sua paz soberana. E onde colocá-la? Reflita com o coração aberto. Um nicho de oração familiar seria ideal, ao lado do crucifixo, que evoca o sacrifício redentor, ou da imagem do Sagrado Coração de Jesus, revelando o amor lancinante do Rei por nós. Ou próximo à Virgem Maria, modelo de acolhida perfeita, que nos ensina a receber o Verbo em nossa fragilidade diária. Talvez a entrada da casa, a porta de entrada e saída, para que todo transeunte seja tocado por esse lembrete. Este lar pertence a Cristo, Rei eterno, não às tormentas passageiras ou às amarguras que nos assaltam. Para enriquecer ainda mais essa meditação, pense na elevação da Eucaristia durante a missa que você acabou de viver. Quando o sacerdote ergue o pão consagrado, revelando o corpo de Cristo, não é mero ritual, mas um eco da palma de hoje. O Rei se eleva para nos atrair ao seu centro interior, convidando-nos a consumir sua presença com fome espiritual, unindo céu e terra em um gesto de entrega total. Que essa visão desperte em você um desejo ardente de elevar sua vida cotidiana à altura dessa graça. Imagine que, ao cruzar o limiar da sua casa nesta manhã de Domingo de Ramos, algo profundo desperte em você. Uma curiosidade ardente por transformar esse lar comum em um santuário vivo, onde o Rei dos Reis não é apenas lembrado, mas verdadeiramente recebido. E se um simples ramo de palma, tocado pela bênção da missa, pudesse reacender a presença de Cristo em cada canto da sua rotina? Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual inspirada na sabedoria de Santa Teresa de Ávila, para que o sagrado não fique preso às paredes da igreja, mas pulse no coração da sua família. Comece permitindo que esse gesto da palma abençoada se torne um convite diário ao recolhimento interior, essa joia da espiritualidade teresiana que ela tanto amava descrever em suas obras. Recolhimento não é se isolar do barulho do mundo, mas, como Santa Teresa ensina com tanta ternura, é reunir os sentidos vagantes e os pensamentos espalhados, guiando-os para o interior da alma, onde Deus habita em silêncio amoroso. Toda vez que seus olhos pousarem nessa palma exposta com dignidade, talvez na entrada como um farol suave, sinta como ela a atrai gentilmente de volta ao essencial. Você não caminha sozinho pelos dias. Há um Rei que entrou na sua vida, que reina com mansidão no meio das suas alegrias e lutas. Essa prática simples eleva o automático ao divino, transformando olhares casuais em atos de fé pulsante, onde a presença de Jesus respira no mesmo ar que o seu, tecendo a eternidade no tecido do cotidiano.
Não é preciso rituais grandiosos, basta um instante de atenção e o mundo exterior perde o domínio, cedendo espaço ao Rei que habita em você. Agora, com o coração aquecido por esse recolhimento, dê o próximo passo. Chame sua família para um momento de entrega sincera, tornando essa casa um altar doméstico de fé. Lembre-se das palavras do Catecismo da Igreja Católica, que nos revela a família cristã como a igreja doméstica, o berço onde as crianças não aprendem a orar por lições frias, mas por vivências palpáveis de pertencimento a Deus. Neste Domingo de Ramos, ao reunir os seus, esposo, filhos, entes queridos, você oferece a eles não conceitos vazios, mas a experiência concreta de uma família que escolhe o Rei. Santa Teresa, com sua vida de renovações constantes, nos mostra o caminho. Ela não aguardava o fervor para se entregar a Deus, entregava-se primeiro e o amor divino florescia em seguida. Assim seja com você. Não espere o humor perfeito ou o silêncio ideal que rara vez chega. Pare o que está fazendo, pegue a palma benta e juntos proclamem a consagração dessa casa ao Senhor. Essa oração familiar, breve e do coração, vale mais que horas de devoção isolada, pois une corações em um só louvor. Deixe que as palavras fluam com simplicidade e profundidade. Senhor Jesus Cristo, neste domingo de Ramos, entraste em Jerusalém acolhido com palmas e hosanas. Entra nesta casa hoje, reina nesta família. Afasta de nós tudo o que nos divide, fere ou afasta de ti. Que nossas conversas, nosso labor diário, nossas refeições compartilhadas, nossas dores e nossas felicidades sejam banhadas pela tua paz. Protege-nos e sustenta nossa fidelidade a ti ao longo de todo o ano. Amém. Veja a beleza dessa súplica. Ela não clama por riquezas terrenas ou isenção de cruzes, mas pela tua presença real, ó Rei, para que este lar seja um trono onde habitas e governas. É a verdadeira guarda espiritual que os santos tanto prezavam, um escudo invisível tecelado pela fé. Ao terminar, toque levemente a palma na ombreira da porta e declare com convicção: quanto a mim e à minha casa, serviremos ao Senhor, ecoando o grito fiel de Josué. Não se trata de feitiçaria ou ritos proibidos, mas de uma confissão aberta de lealdade, um ato de fé que, conforme os ensinamentos da Igreja sobre os sacramentais e a oração no lar, abre portas à graça divina de modo mais profundo, preparando corações e espaços para o amor de Deus. E se, nesse fluxo de consagração, você se aventurar ainda mais? A terceira prática de impacto transformador é percorrer os cômodos da casa com a palma nas mãos, orando em cada um deles, deixando que o sagrado infunda o ordinário. Pode soar novo ou até ousado para quem confina a espiritualidade ao templo, mas a Igreja sempre proclamou e Santa Teresa sempre viveu que o divino deve permear o dia a dia, elevando o prosaico ao mistério. Em cada sala, sussurre uma prece pelo que ali se passa, pela cozinha, onde o pão é partido como no Evangelho, pelo quarto, onde o descanso se torna repouso em Deus, pela sala, onde diálogos tecem laços ou feridas. Essa caminhada não é mera formalidade, é uma invasão amorosa do Rei nos recantos escondidos, dissipando sombras e convidando luz. Para enriquecer essa jornada, reflita brevemente sobre a elevação da Eucaristia, aquele momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, revelando-o aos fiéis em glória silenciosa. Assim como a palma elevada em procissão hoje nos aponta para o triunfo de Jesus, imagine elevar sua casa inteira a Ele.
que cada cômodo, como o pão e o vinho transformados, se torne morada eucarística, onde o Rei não só entra, mas se entrega por completo, nutrindo almas com sua presença eterna. Você tem a ousadia de abraçar essas práticas hoje, deixando que Cristo reine de verdade no seu lar? Imagine por um instante, você, que acabou de voltar da missa de Ramos com as palmas bentas nas mãos, sentindo um arrepio de mistério. E se esses ramos não fossem apenas recordações de uma celebração, mas chaves para transformar sua casa em um verdadeiro santuário vivo? Que curiosidade desperta em seu coração ao pensar que o divino pode se infiltrar nos cantos mais prosaicos da sua rotina, tornando o ordinário em algo extraordinariamente sagrado? Os sacramentais, esses sinais visíveis da graça de Deus, foram dados exatamente para essa missão: impregnar de santidade as realidades do dia a dia, aqueles recantos onde você se nutre, descansa, labuta, se entristece ou se alegra em família. Ao percorrer os ambientes da sua residência com a palma abençoada e uma prece sussurrada, você se torna, de certa forma, o guardião espiritual do seu lar, suplicando pela misericórdia do Senhor sobre cada detalhe, afirmando com convicção que nenhum espaço ali escapa ao toque da presença de Cristo. É um gesto que transcende o mero ritual, convidando o Rei dos Reis a reinar onde antes imperava o banal. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria tão terra a terra e ao mesmo tempo celestial, nos recorda que o encontro com Deus não se limita a êxtases ou a horas de recolhimento solitário. Ela, que tanto amava a simplicidade, afirmava que o Criador se revela também entre as panelas, nessa expressão que ecoa como um segredo de família para os que buscam a santidade no concreto. Que profundidade há nisso! O sagrado não se confina aos altares elevados das igrejas. Ele anseia permear os fogões onde as mães preparam o pão com carinho maternal, as mesas fartas de histórias compartilhadas em risos e lágrimas, os quartos onde as crianças se entregam ao sono puro como anjos, e as salas que testemunham as reconciliações dos corações feridos. Cada ambiente clama por Jesus, e sua oração, tecida com fé genuína, pode erigir ali altares invisíveis, consagrando o cotidiano à glória eterna. Comece pela porta de entrada, esse limiar entre o mundo e o seu refúgio. Senhor Jesus, velai por todos que cruzam este portal, enchendo-o de tua paz que o mundo não compreende. No coração da sala, onde florescem as conversas e as uniões, implore que este lugar seja berço de verdade, de caridade e de laços inquebrantáveis em teu nome. Na cozinha ou no espaço das refeições, suplique bênção sobre o sustento. Abençoa, ó Cristo, nossos alimentos, nossas palavras à mesa e o pulsar da nossa vida em comum. Nos quartos de dormir, rogue pela guarda noturna. Protege nosso repouso, nossa castidade e os segredos do coração que confiamos a Ti. E se houver um cantinho dedicado aos pequenos, demore-se ali com ternura especial. Jesus, envolve esta criança em Tua santidade, guiando seus passos para a Tua luz. Para os recantos de dor, onde a doença teima em se instalar, onde as lágrimas molham os travesseiros ou as discórdias pesam com o chumbo, pare com o coração compassivo, intercedendo pela cura e pela redenção. Senhor, transforma este vale de sombras em jardim de esperança, pela força da Tua cruz. Ao concluir esse caminho de bênçãos, regresse ao local onde depositou a palma com reverência e erga uma súplica final de entrega total. Ó Jesus, Rei da eterna misericórdia, habita nesta morada ao longo de todos os dias. Pela Tua Santa Cruz, pela agonia da paixão e pelo fulgor da ressurreição, ampara esta família, aviva nossa devoção e sustenta nossa fidelidade a Ti. Amém. Nesse instante, reflita com gratidão.
Você não meramente transportou um símbolo para dentro de casa, viveu um movimento espiritual pleno, acolhendo o dom sagrado com alma aberta, posicionando-o em lugar de honra, congregando os seus em torno do Salvador e selando tudo com uma consagração que ecoa no céu. E aqui, para enriquecer essa entrega, pense na elevação da Eucaristia durante a missa que você acabou de viver. Quando o sacerdote ergue o pão e o vinho transubstanciados, revelando o corpo e o sangue de Cristo aos olhos da Assembleia, não é um mero gesto litúrgico, mas um convite à adoração total. Assim como nessa elevação o Senhor se oferece inteiro para nossa salvação, sua palma benta eleva agora os espaços do lar, convidando você a uma resposta de amor que transforma a casa em extensão do altar eucarístico, onde o sacrifício redentor se prolonga na intimidade da vida. Mas, meu irmão, minha irmã em Cristo, permita-me tocar em um ponto delicado, essencial para que essa prática não se perca no vazio. Quantos, após guardar a palma, recitar as orações e abençoar os cômodos, prosseguem o ano como se o Rei dos Céus fosse um visitante passageiro, confinado a um único domingo? Essa ilusão sutil é a maior cilada que ameaça devorações sinceras. Os sacramentais não são talismãs que blindam a família por si só, ignorando o modo como se vive o Evangelho. Eles abrem portas para a graça, mas demandam uma existência imersa nela, uma conversão que brota do íntimo. Santa Teresa de Ávila, com sua franqueza cortante, não poupava críticas a essa armadilha. Em sua autobiografia, ela narra com humildade os anos de juventude em que, imersa no convento, cumpria rituais e era vista como devota exemplar, mas o espírito permanecia fragmentado, cativo a amores mundanos e frivolidades que ofendiam o chamado divino. Confessou que, nessa fase, as práticas exteriores existiam, mas não alcançavam as profundezas da alma onde a verdadeira metamorfose se opera. Que lição pastoral e ardente para nós! Convida-nos a uma oração que penetre o cerne, unindo forma e substância, em um amor que não se contenta com aparências, mas busca a união plena com o amado. Você já parou para se perguntar, logo após essa missa de Ramos, com a palma ainda fresca em suas mãos, o que ela realmente desperta em seu coração? Imagine se, em meio ao bulício da manhã de domingo, surge essa inquietação suave. Será que os gestos que fazemos por fora estão tocando de verdade o que pulsa lá dentro, na intimidade da alma? É uma provocação amorosa, não uma repreensão, para que você, em sua casa, sinta o chamado de algo mais profundo, algo que transforme o dia a dia em um verdadeiro santuário. Pense na palma benta que agora decora sua porta ou seu altar doméstico. Ela não é apenas um símbolo passageiro, mas um lembrete vivo de que Cristo, o Rei humilde que entrou em Jerusalém, anseia reinar não só no exterior, mas no centro de tudo o que você é e faz. Se as palavras que ecoam pelos cômodos ferem como espinhos, se o perdão se esconde atrás de muros de ressentimento, ou se a oração familiar vira rotina esquecida enquanto os filhos crescem sem o exemplo de uma fé encarnada, então a palma permanece ali, quieta, mas o rei ainda busca um trono de confiança e conversão genuína. Não se trata de culpa, mas de um sussurro pastoral. O que podemos ajustar nesta morada para que ele encontre paz verdadeira? Que feridas precisam de cura? Que hábitos de interrupção? Que devoções de renovação? Santa Teresa de Ávila, que atravessou as sombras mais densas da alma para emergir na luz da união com Deus, nos convida com sabedoria maternal a unir o visível ao invisível.
Ela sabia que uma espiritualidade autêntica floresce quando a devoção externa se entrelaça à metamorfose interior, como raízes que alimentam a árvore. A palma, aos nossos olhos, nos impulsiona a voltar o olhar para Cristo, e o coração que se volta para Ele faz com que esse sinal se torne pulsante, vivo, tecendo aos poucos uma fé que não se limita ao domingo de Ramos, mas se espalha como perfume por todos os dias do ano. É a consciência serena de que esta casa é território do rei que cavalgou sobre a jumentinha, do mesmo rei que habita o tabernáculo em silêncio adorável e que retornará em glória para cumprir o que a palma apenas prenuncia com humildade. Mas há uma ilusão sutil que precisamos dissipar com delicadeza para não trocarmos o tesouro da fé por cascas vazias. Muitos veem nas palmas bentas, nos escapulários ou nas medalhas um poder quase mágico, independente da alma que os carrega, como amuletos que bastam por si só. Isso não é o caminho católico, é uma sombra de superstição que a Igreja, em sua sabedoria milenar, sempre afasta com firmeza. O catecismo nos esclarece com clareza. Os sacramentais não derramam a graça do Espírito Santo como os sacramentos propriamente ditos, mas, pela intercessão da Igreja, nos preparam o terreno fértil para recebê-la e nos inclinam a colaborar com ela. Essa preparação é chave. Eles nos abrem, nos sensibilizam, mas não substituem o sim livre do coração. Santa Teresa testemunhou, em Ávila e nos conventos, almas que acumulavam práticas externas com zelo impressionante, mas permaneciam cativas de orgulhos velados, vícios enraizados e rancores nutridos como plantas sombrias. Com sua franqueza de fogo, ela alertava que tal religiosidade superficial não só falha em nutrir, mas engana, deixando o espírito nas câmaras externas do castelo interior, distante do rei que espera no centro. O sinal sagrado, sem o sopro da oração, vira mera forma. A devoção sem o fogo da conversão, mero costume. E o costume, sem o calor do amor, mera mecânica. Você anseia por mera repetição ou por um encontro que mude tudo? Cuide então desses emblemas com reverência, não por medo ou superstição, mas para afiar sua percepção espiritual. Guardar a palma de forma descuidada, jogada em uma gaveta comum, misturada a papéis mundanos ou esquecida em um canto invisível, treina o coração a borrar as linhas entre o santo e o profano. Santa Teresa insistia nas pequenas lealdades diárias, nesses atos de respeito que, somados como gotas, constroem uma alma atenta à presença divina nos fios mais simples da vida cotidiana. Ao honrar a palma com esmero, você cultiva em si mesmo uma sensibilidade que distingue o eterno do efêmero, preparando o terreno para graças mais profundas. E aqui, permito-me uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a um silêncio de adoração total. Imagine se, ao recordar essa elevação em sua oração doméstica, você elevasse também seu coração àquele mesmo Jesus, presente na palma como eco da sua entrada triunfal. Um convite a que sua realeza suba das ruas de Jerusalém até o altar de sua casa, transfigurando o comum em sagrado com a mesma graça eucarística. Por fim, não isole o sinal da prece que o vivifica. A palma em posição de honra, sem o banho de uma oração familiar que a contemple, nem precisa ser elaborada, mas periódica, atenta ao que ela evoca, corre o risco de se tornar só um adorno poeirento, resquício de um desejo que não frutificou.
Para que ela permaneça um farol ao longo dos meses, que a oração a visite com regularidade, reavivando a memória de que aponta para alguém vivo e operante no pulsar da família. Assim, devagar, essa casa se torna berço de uma fé encarnada, onde o rei não é hóspede ocasional, mas senhor cotidiano. Você já parou para imaginar como um simples gesto, como colocar uma palma benta em casa, pode transformar o coração da sua família em um verdadeiro santuário vivo? Neste domingo de Ramos, logo após a missa, ao voltar para o aconchego do lar, sinta o chamado suave de Cristo, o Rei que entra não só em Jerusalém, mas no centro da sua vida cotidiana. E se essa palma, mais do que um enfeite, se tornasse o farol que ilumina caminhos de fé profunda, guiando vocês através das alegrias e das provações do ano inteiro? Pense nos pequenos atos que alimentam essa chama sagrada. Uma prece sussurrada ao passar por ela, um sinal da cruz ao cruzar a porta de casa, ou um instante de gratidão ao contemplá-la antes de repousar ao fim do dia. Esses toques simples não são meras formalidades. Eles preservam o fogo do espírito, distinguindo uma residência repleta de símbolos religiosos de um lar verdadeiramente consagrado a Jesus. Ao afirmar que sua casa pertence a Ele, você não está recitando palavras vazias, mas erguendo um compromisso que molda cada escolha. A harmonia nas relações familiares, as resoluções pacíficas nos embates, a formação amorosa dos filhos e a priorização do tempo para o que eternamente importa. É uma entrega que eleva o padrão além dos caprichos pessoais ou das urgências passageiras, ancorando tudo em uma autoridade divina que transcende o efêmero. Desafiador? Sim, mas profundamente libertador, capaz de renovar os alicerces do seu convívio diário. E é nesse espírito que a palma benta, neste dia abençoado, reacende ou inicia essa jornada de consagração. Santa Teresa de Ávila, proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1970, uma das primeiras mulheres a receber tal honra na história da Igreja Católica, não nos oferece apenas lições antigas, mas um tesouro perene para todo cristão. Seus escritos ecoam com urgência. A vida de fé autêntica surge quando a alma abandona as águas rasas e mergulha nas profundezas onde Deus habita. Essa verdade se aplica não só ao indivíduo, mas à família inteira, que também possui seu próprio castelo interior, com aposentos superficiais e recônditos cheios de graça. Que este domingo de Ramos seja o momento em que sua família avance para esses mistérios mais íntimos, deixando Cristo reinar de verdade. Avançar para o centro demanda uma oração compartilhada, mesmo que modesta e cheia de imperfeições humanas. Exige ousadia para invocar o nome de Deus nas conversas domésticas, além dos muros da igreja. Significa reservar pausas de quietude e atenção, em meio ao turbilhão das telas e obrigações, rezando juntos antes das refeições, com o coração atento, não por hábito vazio. Quando a dor atinge um dos seus, que a oração em família seja o primeiro refúgio, em vez de isolamentos solitários. E nas desavenças, que o perdão sincero feche as feridas, dissipando o gelo do rancor. Assim, tijolo por tijolo, ergue-se o castelo familiar, onde Jesus governa soberano, porque todos o acolhem com confiança filial. Além disso, recorde-se da elevação da Eucaristia na missa de hoje. Ao erguer o pão consagrado, o sacerdote nos revela Jesus presente, corpo e sangue, alma e divindade, em um gesto de sublime adoração que nos convida a elevar nossa própria vida cotidiana a Ele. Essa elevação não é só litúrgica, ela nos inspira a erguer nossas famílias em oferta diária, transformando o ordinário em sagrado, como um eco silencioso da palma que aponta para o Rei Eterno.
Colocada com fé genuína e nutrida por essas práticas, a palma transcende o mero objeto devocional, torna-se emblema pulsante de uma conversão contínua tecida ao longo dos dias. Cada olhar de um familiar sobre ela reaviva o voto feito neste domingo de Ramos. Nas tormentas que visitam o lar, ela sussurra a presença do Rei que adentrou e permanece. Nas venturas que brotam, ela convida a louvar a origem celeste de toda dádiva, reconhecendo que o Senhor aclamado com ramos é o mesmo que os abençoa com sua constância amorosa. Deseja que esse sinal permaneça vivo o ano todo, pulsando como coração de fé em sua casa? Ao fim deste domingo de Ramos, quando a Semana Santa se desdobra, evite o piloto automático que tantos adotam, rituais vazios, corações distraídos, alívio superficial na Páscoa. Em vez disso, que a palma abra as portas para uma imersão plena, o início de uma peregrinação familiar ao lado de Cristo, da aclamação jubiloso à cruz redentora e dali à ressurreição vitoriosa. Santa Teresa, mestra da oração contemplativa, mergulhava nos sofrimentos de Jesus com intensidade apaixonada. Para ela, meditar a paixão humana de Cristo era via segura à união divina, convidando-nos, famílias brasileiras, a trilhar o mesmo caminho de entrega amorosa nesta Semana Santa. Imagine você, logo após a missa do Domingo de Ramos, segurando aquela palma benta nas mãos, ainda fresca e vibrante, como um eco do hosana que ecoou na procissão. E se essa simples folha pudesse despertar em sua família uma jornada profunda de fé, guiada pela sabedoria de Santa Teresa de Ávila? Ela, que tanto amava fixar os olhos da alma no humano e sofrido Cristo, nos convida a não nos perdermos em ideias vagas, mas a mergulharmos no concreto, no olhar compassivo dele, nas chagas de suas mãos, no pulsar de seu coração divino. Que tal transformar essa palma em um farol para os dias santos que virão, convidando todos em casa a uma intimidade real com o Senhor? Comece por aí, reunindo os seus ao redor dela na segunda-feira, deixando que ela desperte a cena da entrada triunfal em Jerusalém, com as multidões aclamando o Rei humilde. Deixe que a curiosidade brote. Como seria acolher Jesus assim em nossa própria vida? Conforme os dias avançam, permita que essa meditação familiar se desdobre com ternura, tecendo o fio da Semana Santa no coração de cada um. Na Quinta-feira Santa, volte a ela para contemplar o gesto tocante do lava-pés, aquele ato de serviço que humilha e eleva, e, com reverência profunda, recorde a instituição da Eucaristia, o mistério supremo em que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, oferta eterna de amor. Aqui, pare um instante para uma reflexão especial sobre a elevação da Eucaristia. Naquele momento sagrado, quando o sacerdote ergue a hóstia, é como se o céu se abrisse, convidando sua alma a uma adoração silenciosa, um vislumbre da glória que nos espera, unindo-nos ao coro dos anjos em louvor ao Cordeiro imolado. Transite suavemente para a Sexta-feira Santa, onde o silêncio da cruz nos envolve, convidando a uma presença orante e solidária ao sofrimento de Jesus. No Sábado Santo, junte-se a Maria em expectativa amorosa, aguardando o romper da luz. E no Domingo de Páscoa, exploda em celebração plena, com o coração renovado. Essa vivência, entrelaçando as liturgias da Igreja com orações caseiras diárias e a palma como símbolo inicial, não segue mera rotina. Ela penetra a alma, infundindo uma graça transformadora. Não se trata de perfeição ritual, mas de se render à brisa do Espírito que a Igreja nos oferece nessa semana de graça incomparável. Quando a ressurreição irrompe, a alegria que transborda em você não será superficial ou passageira, será o júbilo de quem trilhou a paixão ao lado de Cristo, emergindo para a vida nova.
E essa palma, guardada com carinho em um cantinho especial da casa, torna-se mais que um objeto, é testemunha viva de uma escolha familiar. Vocês optaram por não meramente assistir à liturgia, mas por habitá-la, permitindo que ela inunde o lar e molde o ritmo interior dos dias. Esse compromisso sutil, como a própria palma, pode iniciar uma conversão serena e contínua, domingo após domingo, prece após prece, gesto após gesto, tecendo a fé no tecido da vida cotidiana ao longo do ano litúrgico. Mas o tempo segue seu curso e surge a delicadeza de lidar com o envelhecimento dessa relíquia sagrada. No próximo domingo de Ramos, ela estará ali, seca e frágil, com o tom dourado de algo preservado com devoção. A tradição da Igreja, em sua sabedoria pastoral, nos orienta a não tratá-la como descarte comum, pois foi tocada pela bênção divina. O melhor é queimá-la, devolvendo-a à terra de onde brotou, ou entregá-la à paróquia para que se torne cinza na quarta-feira de cinzas. Há uma poesia divina nessa roda da criação. As palmas de hoje alimentam as cinzas que, traçadas em sua fronte, ecoam as palavras eternas. Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás, chamando-nos à humildade e à esperança. Santa Teresa de Ávila, com sua alma serena, abraçava essas verdades da finitude sem temor, ancorada na vitória da ressurreição. Em seu poema eterno, Nada te turbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda, ela captura a essência da fé que enfrentamos o fluxo do tempo e as inevitáveis perdas. Tudo se renova ou desvanece. As palmas murcham, os anos voam, mas o Senhor permanece o eterno. Aquele recebido com hosanas no primeiro domingo de Ramos é o mesmo que acolhemos em nossa casa hoje e que nos guarda amanhã, mesmo quando essa palma se junta às lembranças de mais um ciclo sob seu olhar amoroso. Isso ressoa profundamente na vida de família, onde tudo flui em ondas. As crianças se desenvolvem, alegrias explodem breves, provações testam a paciência, crises surgem de improviso. Nesses altos e baixos, a palma em seu lugar de honra serve como âncora firme, um lembrete mudo da constância divina. Assim como Deus não se alterou do clamor das palmas ao mutismo do Calvário, ele não varia entre os picos de fervor em sua família e os vales de aridez, fadiga ou interrogação. Ele é o imutável. E ao finalmente dispor dela, queimando ou entregando à Igreja, faça-o com um coração grato. Senhor, obrigado pelo ano sob tua guarda amorosa nesta casa. Obrigado por cada olhar a esse sinal que me reconduziu a ti. Você já parou para pensar no que acontece quando uma simples palma benta, ainda úmida do orvalho da manhã de domingo de Ramos, toca o coração de uma família inteira? E se esse gesto pudesse transformar sua casa em um verdadeiro santuário vivo, onde o Rei da Glória não é só uma lembrança passageira, mas o centro pulsante de cada dia? Imagine o mistério de Cristo, que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho humilde, agora batendo à porta do seu lar, aguardando o seu convite sincero. Essa é a graça que pulsa neste momento, convidando você a uma fé que respira, que se enraiza no cotidiano e que pode mudar para sempre a alma daqueles que ama. No coração dessa jornada espiritual, lembre-se das palavras de Santa Teresa de Ávila, que viveu não nos altos de visões celestiais isoladas, mas na poeira e no suor da vida real. Ela fundou conventos em meio a oposições da Igreja, escreveu cartas cheias de sabedoria prática, cuidou de almas feridas por dores humanas e gerenciou comunidades imperfeitas, como qualquer família enfrenta.
E tudo isso ela fazia com os olhos fixos em Deus, cultivando sua presença através de anos de oração perseverante. Santa Teresa nos ensina que o Senhor se revela até nas tarefas mais simples, como entre as panelas da cozinha diária, e que a alma pode encontrá-lo sem fugir das obrigações do mundo. Essa santidade acessível, longe dos claustros distantes, é o chamado da Igreja para cada lar cristão. Não escapar da realidade, mas santificá-la, começando pelo umbigo do mundo, que é a própria casa. Com a palma em suas mãos, você carrega um instrumento perfeito para essa consagração, convidando Cristo a reinar não só em festas litúrgicas, mas no fluxo invisível da vida familiar. Pense no ano que se encerra e nas bênçãos que floresceram apesar das provações compartilhadas, nas cruzes que carregamos aos ombros com Ele e nas graças imerecidas que nos sustentaram como um abraço divino. Agora, ao receber essa palma renovada, renove também o clamor do coração. Entre de novo neste lar, Senhor, reine sobre nós, sua família, e permaneça ao nosso lado por mais este ciclo de dias e noites. Amém. Esse ritual anual, tecendo-se como um fio dourado na tapeçaria da existência, forja uma memória sagrada que se entrelaça à identidade de todos. Uma criança, observando os pais repetirem esse ato de fé, absorve-o como semente no solo fértil, levando-o para o resto da vida, moldando sua visão de um Deus que habita o lar, não um Deus distante e abstrato. Você chegou até este ponto, e isso revela uma sede profunda em sua alma. Uma fé que vai além da casca superficial dos hábitos, que anseia por raízes firmes no solo da presença de Cristo no dia a dia. Não se trata de rituais vazios ou tradições frias, mas de abrir espaço para que ele seja aguardado, acolhido e visto nas rotinas que tecem nossa existência. Nas refeições compartilhadas, nas conversas ao entardecer, nos silêncios de oração noturna. Os santos, como Santa Teresa, sonhavam exatamente isso para cada família. Uma espiritualidade que brota da intenção simples, acessível a todos, independentemente de tempo ou perfeição. Qualquer lar pode dar esse passo inicial, e hoje, banhado pela luz do Domingo de Ramos, você tem tudo para iniciá-lo. Para aprofundar essa entrega, reflita por um instante na elevação da Eucaristia, aquele momento sublime durante a missa em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo e o céu parece se abrir sobre nós. Assim como o pão e o vinho são elevados para nos unir ao mistério pascal, eleve agora sua palma e seu coração, convidando Jesus a se elevar no centro da sua casa, tornando cada cômodo um altar vivo, onde sua graça se derrama, purificando e unindo, como um eco daquelas palavras eternas. Isto é o meu corpo, dado por vós. Agora, permita que eu guie por 3 passos concretos, cheios de ternura pastoral, para ancorar essa graça em sua realidade. Primeiro, posicione a palma em um local honrado e visível, como um farol que ilumina o ano inteiro. Em seguida, reúna os seus ao redor para uma oração de consagração da casa a Cristo, deixando que as palavras fluam do coração, entrelaçando intenções e gratidões. Por fim, percorra os ambientes do lar, da sala acolhedora à cozinha laboriosa, dos quartos serenos aos cantos esquecidos, orando em cada um, como quem unge o espaço com óleo santo. Esses atos, humildes e ao alcance de qualquer um, não dependem de fervor extraordinário ou de um número exato de filhos. Eles semeiam uma herança espiritual que ecoará nas vidas dos seus, gravando neles a imagem de uma fé encarnada.
Faça isso agora, neste exato instante, enquanto o fervor da celebração matinal ainda aquece sua alma e a da família, enquanto a palma exala frescor e a graça de ramos pulsa como um rio vivo. Deixe esta verdade se gravar em você. Cristo entrou em Jerusalém. Cristo entrou nesta casa. E Cristo aqui permanece, para sempre. Pronuncia ao fixar a palma, ao orar em família, ao percorrer os cômodos com passos reverentes. Repita cada vez que seus olhos tocarem esse símbolo ao longo dos meses, transformando-a em um selo de fé, um convite ao Rei que não impõe sua entrada, mas espera o chamado amoroso para reinar, proteger, renovar e transfigurar o lar em um jardim de graças cotidianas. Permita-me, porém, tocá-lo com uma pergunta franca e afetuosa. Você responderá a esse chamado de forma real e imediata, pegando a palma hoje, antes que o sol se ponha, reunindo os seus em oração e percorrendo o lar com o espírito aberto? Ou deixará que mais um domingo de Ramos se dissolva na rotina, com a palma escondida e o coração inalterado? A distância entre essas sendas é mínima no esforço, mas pode frutificar em eternidade. Como Santa Teresa nos recorda com sua sabedoria maternal, Deus não exige feitos grandiosos das almas, mas que as pequenas ações sejam impregnadas de amor ardente. Contemple, enfim, a criança mais tenra da sua casa. Sua mente, como uma esponja ansiosa, se forma por imagens vivas e experiências palpáveis, mais que por discursos elaborados. O que ela verá em você hoje definirá o mapa espiritual que carregará para sempre. Imagine o olhar curioso daquela criança mais nova na sua casa, absorvendo tudo como uma esponja, moldada por cenas vivas e momentos compartilhados, bem mais do que por palavras frias. Agora, pare um instante e se pergunte: que semente de eternidade você vai semear na alma dela nesta manhã de Domingo de Ramos? Que imagem indelével vai gravar no coração dela, para que anos depois ela olhe para trás e veja ali o nascimento de uma fé que pulsa como vida própria? Pense na herança que você carrega e que pode transformar este dia em um marco sagrado. Lembra como, na simplicidade do lar após a missa, a família se reunia para acolher Cristo? Caminhávamos pelos cômodos com as palmas bentas nas mãos, elevando-as em oração, como um gesto de rendição ao Rei que entra em triunfo. Aqueles instantes eram um tesouro de intimidade divina, tecendo laços invisíveis entre nós e o Senhor. E é assim que a fé se perpetua, não por discursos grandiosos, mas por ações que ecoam na alma. Quando essa criança crescer e formar seu próprio ninho familiar, ela vai ansiar por reviver isso, porque testemunhou a autenticidade, o fogo genuíno nos olhos dos pais, a convicção de que Cristo realmente habita ali. É o mistério da transmissão da fé, o coração da igreja doméstica, onde o lar se torna santuário vivo. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria profunda no caminho de perfeição, nos recorda que a oração é o alicerce de toda a construção espiritual. Sem ela, os pilares da vida cristã desmoronam, por mais nobres que sejam nossos intentos. Mas que oração é essa? Não a que se perde em êxtases solitários, mas a que brota no cotidiano da família, nutrida por sinais concretos como a palma benta. É a prece que se entrelaça ao ritmo da vida real, no burburinho do café da manhã, no vai-vem da escola, nas pequenas disputas pelo tempo de todos, no cansaço que chega com o entardecer de sexta ou na pressa animada do sábado. Nesses fios ordinários, a fé se revela como um bordado divino, entrelaçando gestos humildes, palavras sussurradas e o verde simbólico da palma que aponta para a vitória eterna de Jesus.
Ao cultivarmos isso com constância, estamos erguendo não só memórias, mas um legado de graça que resiste às tempestades do tempo. E para aprofundar essa espiritualidade familiar, pense na elevação da Eucaristia durante a missa de hoje. Aquele momento sublime em que o sacerdote ergue o pão vivo e Cristo se revela em toda a sua glória, convidando-nos a uma união íntima. Leve essa visão para casa. Imagine elevar a palma como um eco dessa elevação eucarística, um sinal de que o Rei dos Reis não fica confinado ao templo, mas reina no seu lar, transformando o ordinário em sagrado, o pão diário em banquete celestial. Assim, flui naturalmente de uma memória para outra, de um gesto para uma entrega total. Ao encerrar esta meditação, surge um chamado suave, mas irresistível, como um sussurro do Espírito. Experimente algo novo com a palma benta neste domingo de Ramos. Não requer esforço hercúleo, nem tempo precioso demais. Basta uma escolha deliberada, um passo consciente para que este dia se torne pivô na jornada espiritual da sua família. Com seus atos, proclame o que seu coração já anseia. Esta casa é do Senhor, um território consagrado à sua realeza. Escreva nos comentários: Cristo, entra na minha casa. Antes que o sol se ponha, pegue a palma e ponha em prática o que o Espírito lhe inspira hoje. Muitas famílias não buscam mais lições, clamam por um emblema visível de que Jesus é o soberano absoluto. E esse emblema pode nascer agora, de um objeto singelo, verdejante e abençoado que repousa ao seu alcance, pronto para acender a chama da fé doméstica.